Então, pessoal, a coisa está ficando feia para a economia dos Estados Unidos. Eu tenho falado bastante disso aqui no canal com uma certa frequência, mais do que eu gostaria, né? Eu queria que as coisas não estivessem tão ruins assim, mas todos os cenários apontam para esse sentido aí, nesse fator, né? Veja aqui, por exemplo, né, que de acordo com o órgão fiscalizador aqui do Congresso dos Estados Unidos, né, o Brasil tem uma coisa semelhante, mas não funciona tão bem assim. Mas esse órgão regulador lá dos Estados Unidos afirma que o mercado de títulos pode colapsar, ao exemplo do que aconteceu lá no Reino Unido poucos anos atrás, né? Com a diferença que a dívida dos Estados Unidos é muito maior. Esse cenário aí, esse mercado financeiro da dívida pública dos Estados Unidos é muito mais relevante, inclusive do ponto de vista internacional, e logo qualquer impacto nesse setor vira uma verdadeira tragédia internacional, né? Por outro lado, o pessoal do Fed aqui estariam, né, pelo menos as autoridades aí, considerando cortar menos a taxa de juros neste ano, o que sempre causa um problema econômico. As taxas estão elevadas para os padrões norte-americanos, isso causa uma pressão na economia de forma geral, né? Só que o senhor Peter Schiff, que é um economista aí muito famoso por ter sido um dos caras que previu a crise de 2008, por ser contra o Bitcoin aí e tudo mais, ele tem uma opinião divergente, né, de que o pessoal do Banco Central norte-americano chegou numa encruzilhada, está numa sinuca de bico e inevitavelmente vai ter que fazer corte na taxa de juros, independentemente da inflação, porque para ele o governo já perdeu essa guerra contra a inflação, né? Vamos conversar sobre esses temas aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse gabinete orçamental do Congresso aqui fez um alerta no momento em que o governo provavelmente vai ter que se endividar mais. A gente sabe, tem aí a questão, inclusive, do possível shutdown aí do governo, né? Esse é o nome que dá, né? Quando para tudo, assim, realmente o governo tem que aumentar o seu endividamento para pagar as suas contas, né? Mas a dívida, que hoje está estimada em quase 35 trilhões de dólares, meu amigo, para eles aqui, está numa trajetória sem precedentes, né? Então, realmente, a coisa, eu não sei nem como mensurar isso aqui, né? 35 trilhões de dólares, o PIB brasileiro é de 2 trilhões de dólares, então isso aqui é 17 vezes maior do que a economia brasileira em um ano. Isso aqui é a dívida pública que os Estados Unidos rola, né? É uma dívida que é rolada, nunca é paga, porque ela sempre aumenta, né? Então, eles fazem aqui uma comparação com a questão do que aconteceu lá no Reino Unido, na época da Liz Truss, da primeira-ministra, que durou 45 dias no cargo por conta de problemas com a dívida, né? Foi uma coisa, assim, catastrófica, né? E o que aconteceu lá naquela época, quando houve esse problema, né, acabou havendo uma corrida à libra, né, que o pessoal chama e tudo mais, foi um colapso do mercado de títulos britânicos aí, né, as obrigações aqui, que são as gilts do governo do Reino Unido, aí, acabaram tendo uma repercussão muito negativa na economia e tudo mais. As taxas ficaram muito altas por conta disso, as taxas da dívida. E quando a taxa da dívida sobe, que em tese é o financiamento mais seguro de um país, quando isso sobe, todos os outros juros, as outras taxas de juros, sobem também, né? E aí as taxas de hipoteca dispararam, as taxas de financiamento também, e aí vira um efeito cascata na economia do Reino Unido. Isso aconteceu lá atrás e houve um grande problema aí, né? Só que, volto a dizer, no Reino Unido, não foi nos Estados Unidos. Agora o pessoal aqui do Congresso avalia que esse é um grande problema e que pode acontecer, né? Os Estados Unidos ainda não teriam chegado nesse patamar, nesse cenário, só que a expectativa aqui é de que apenas os juros, né, o custo dos juros da dívida pública dos Estados Unidos em 2026, ou seja, daqui a 2 anos, cheguem a 1 trilhão de dólares, meu amigo. Metade do PIB do Brasil apenas em pagamento de juros da dívida. Nem é o montante o principal, não, é apenas o serviço
da dívida aí, né? Uma coisa assim completamente insustentável, e é claro que isso vai desabar em algum momento. Já há um tempo, as empresas ali de avaliação de risco, de fazer um rating ali das dívidas, já reduziram a nota da dívida pública dos Estados Unidos, que está muito boa ainda, é claro, acima de qualquer suspeita, de acordo com os indicadores, mas não tão boa quanto esteve no passado, o que demonstra assim, uma certa deterioração a esse respeito, né? E o pessoal faz especulações a respeito aqui de como que a dívida vai se comportar caso o Trump seja eleito, né? O pessoal já meio que está considerando que isso vai acontecer, mas a verdade é que a dívida pública norte-americana tem crescido ano após ano, governo após governo, democrata, republicano, não importa quem seja o presidente, ele vai aumentar a dívida pública do país, e isso é um grande problema. Aí nós chegamos, é claro, ao ponto aqui, ao tema da taxa de juros, né? Porque se o serviço da dívida está tão caro hoje, é porque a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos está muito alta para os padrões deles, né? Elevada para o estilo norte-americano, entre 5% aqui e 5,5% a depender do título negociado. E isso aí torna tudo na economia mais caro também, né? Qualquer financiamento privado, hipoteca, tudo isso fica mais caro, porque essa taxa aqui é a base, né, e que determina como, na prática, né, não é obrigatório, mas determina na prática todos os outros fatores aí de taxa de juros. Esse é o maior nível praticamente desde o início desse século, né, maior nível em 23 anos. E o pessoal acredita aí, há uma previsão de que vai haver corte nessa taxa de juros. Essa previsão já foi frustrada uma vez. O Fed segurou essa onda aí, manteve a taxa nos atuais patamares a um custo muito grande, essa é a verdade. Até isso repercutiu na Bolsa Brasileira, derrubou bem a Bolsa aqui e tudo mais, só que tem pessoas aqui afirmando que, pelo menos gente ali do Federal Reserve, afirmando que ainda vai haver cortes esse ano. Só que o consenso praticamente aí é de que esses cortes serão mais lentos, vai ter menos cortes no decorrer de 2024. Vai chegar lá no final com uma taxa aí, talvez acima dos 5% ainda, né? Mas no valor menor do que o que há agora, né? Apenas um dos funcionários aqui, foram 6 que falaram a esse respeito, só um deles aqui acredita que as taxas vão ficar abaixo de 4,5%. E o grande ponto disso aqui, é claro, é a questão da inflação, né? A inflação é controlada na teoria econômica vigente, a teoria estatal, controlada por meio de taxa de juros, né? O governo aumenta a taxa de juros para abaixar a inflação. Se a inflação estiver muito baixa, o governo se sente mais confortável em abaixar a taxa de juros para liberar um pouco mais de recursos na economia. É assim que funciona a teoria oficial desse pessoal do Estado aí e tudo mais. Então, a inflação dos Estados Unidos tem uma meta lá também, assim como tem a brasileira, que é de 2%, e não está na meta ainda, está bastante resiliente. O pessoal do Fed, Federal Reserve, está extremamente preocupado com isso, essa é a verdade, estão tentando lutar contra essa taxa de juros. Mas eles têm um problema sério de que eles não podem manter a taxa, aliás, eles querem lutar contra a taxa de inflação, né? E eles não podem manter a taxa de juros elevada há muito tempo, sem quebrar a economia do país. É uma sinuca de bico, realmente, e é exatamente esse ponto que o Peter Schiff aponta a esse respeito aqui, né? Falando que o Federal Reserve aqui está numa sinuca de bico, porque ele não vê, o Peter Schiff aqui não vê uma redução da inflação neste momento, porque ele prevê que ele está analisando que nós estamos nesse momento vivenciando o maior boom no preço das commodities aí desde os anos 70. Ou seja, como que a inflação dos Estados Unidos vai recuar para 2%, se as commodities que impactam em um monte de coisas na economia, além do seu próprio preço, né, do seu próprio custo, se as commodities vão subir de preço, a tendência é que a coisa realmente não se sustente nesse cenário aí, né? Também há o valor aqui de 13% no déficit federal, um aumento enorme. Isso aqui, você sabe como que é feito, você paga, como se paga a dívida pública, né? No mercado não tem 35 trilhões de dólares para emprestar para o governo. Então, esse aumento, esse acréscimo substancial na dívida dos Estados Unidos
é financiada com dinheiro impresso do nada, né? Isso aí é normal, isso acontece em qualquer país. E isso causa inflação também por outro cenário, né? Ele até cita isso, né? Com tanto dinheiro sendo injetado na economia, como evitar a escalada de preços? Ou seja, o déficit está aumentando, um déficit financiado pelo Fed com dinheiro impresso do nada, isso aumenta, expande a base monetária, aumenta a taxa de juros, e aí, aliás, a taxa de inflação, e aí como é que o Fed vai cortar essa taxa que está no patamar elevado atualmente, né? Só que o que ele diz é o seguinte: o Fed vai ter que cortar de qualquer jeito, senão ele vai quebrar a economia, né? Ele afirma aqui que o Fed cortará as taxas independentemente dos indicadores econômicos, porque a redução das taxas é inevitável, uma vez que a economia está em ruínas, né? E ele aponta que esse cenário, essa decisão, não é uma vitória sobre a inflação, mas sim uma derrota, né? Então você pode ver aqui como o cerne do problema inflacionário hoje dos Estados Unidos, que causa um problema econômico muito grave, tanto do ponto de vista da inflação, que é o aumento da base monetária refletindo em preços mais elevados, e também o problema da alta taxa de juros prejudicando a economia como um todo. Isso aí tudo tem uma única raiz, que é o excesso de gastos por parte do governo norte-americano. Isso aqui, meu amigo, não tem previsão nenhuma de ser resolvido. Se o problema não vai ser resolvido, não adianta nada ficar usando band-aid aí de manipulação de taxa de juros, nem nada disso. A coisa vai estourar em algum momento. E uma dívida de 35 trilhões de dólares estourando, meu amigo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.